E aí, pessoal, muito boa noite. Glória a Deus. Estamos aqui em mais um dia de propósito e mais um dia diante do Senhor para que juntos possamos aprender da palavra dele. Hoje foi um dia muito especial, pessoal, na nossa sede. Hoje foi o dia da nossa reunião ministerial e, como sempre, o nosso pastor Eduardo ele foi usado pelo Senhor para poder trazer uma mensagem ao coração do corpo ministerial, pastores, obreiros que estavam lá ouvindo a palavra do Senhor. E hoje foi um dia que muitas igrejas tiveram um grupo jovem também. Eu vi aí muitas imagens aí, a galera colocando nos stories, a galera postando no feed, postando no Reels. Glória a Deus, pessoal, pela vida de vocês, que Deus sempre abençoe e continue dando direção aí, dando bênçãos aí para vocês, em nome de Jesus. Pessoal, hoje nós estamos aqui para poder falar sobre Atos, capítulo 12, pessoal. E antes da gente continuar falando, deixa eu só colocar aqui a rede do Wi-Fi no meu tablet, pessoal, porque o que acontece? Eu não estou na minha casa. Chega aí. Pessoal, eu tô aqui com minha esposa, pessoal. Olha só. Pra quem não sabe, essa aqui é a minha esposa. Vou dar um beijo aqui. Ela é o amor da minha vida, gente. E o que acontece? Tanto eu quanto ela, nós estamos em Planaltina. Quase esqueci o nome da cidade. A gente tá quase no Goiás aqui, pessoal. A gente tá no aniversário de uma pessoa especial, de uma pessoa da nossa família. E estamos aqui confraternizando. E aí eu dei uma saída para poder fazer essa live aqui em nome de Jesus. Então deixa eu começar aqui já. Obrigado, amor. Então deixa eu já começar aqui colocando o fundo musical para nós. E enquanto eu vou colocando o fundo musical e colocando no nosso esboço aqui, deixando tudo preparado, vai mandando essa live aí para aquele amigo que você conhece, para aquela pessoa que precisa ouvir mais de Deus, que precisa conhecer mais do Senhor. Manda essa live aí para aquela pessoa que você conhece, que com certeza ela vai ser abençoada em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui Atos 12. 12º dia. Propósito. Pessoal, tá começando a travar a live para vocês? Começou a travar, pessoal, a live? Como é que tá agora, gente? Coloquem aí nos comentários. Agora tá bacana? Agora tá de boa? Beleza. A galera tá falando que tá de boa aí nos comentários. Então eu vou continuar, gente. Vou dar início aqui ao nosso estudo de Atos capítulo 12 hoje. E vamos lá, vamos pra cima em nome de Jesus. Quem já abriu aí Atos capítulo 12, permanece aberto aí na sua Bíblia. Eu vou começar aqui pra gente poder ler, pessoal. Vamos lá. Atos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu o quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. Pessoal, aqui a gente já tira várias reflexões nesses primeiros versículos aqui de Atos capítulo 12. E a primeira delas, pessoal, é que quanto mais a igreja era oprimida, mais ela crescia, porque a igreja se espalhava. Lembra daquilo que a gente estava falando nos últimos dias? A igreja começava a se espalhar pelos lugares, começava a abrir outras congregações e as congregações iam crescendo. E assim a igreja ia aumentando em número, as pessoas iam conhecendo cada vez mais do Senhor. A perseguição aqui, as coisas ruins que aconteceram com a igreja, não foram para que a igreja morresse, não foram para que a igreja fosse derrotada, mas foi para que o propósito do Senhor fosse assim cumprido, assim feito na vida daquele povo. E assim é na nossa vida também. As suas dificuldades, suas lutas, elas não são para te matar, elas não são para te privar, mas elas funcionam como trampolim para que você venha pular nesse trampolim e por mais que você venha cair, você vai pular também depois em nome de Jesus. E assim você vai conseguir ser bem-sucedido. As coisas da sua vida não são para te matar, seus problemas não são para te sucumbir, para te fazer morrer, para te fazer, enfim, uma coisa muito ruim. Não é isso, pessoal, pelo contrário. E os problemas são para que a gente seja promovido. E aqui, continuando, aqui a Bíblia fala nesse texto que o Herodes, ele fez aquilo que o povo gostava. Ele fez aquilo que o povo queria. Ele prendeu o Pedro, né? Porque quando ele matou o Tiago, o pessoal daquela época gostou demais. O pessoal se animou muito,
pô, mataram o Tiago e tal. E aí, para poder agradar os outros judeus, o Herodes foi lá e prendeu Pedro, pessoal. E aqui tá outra reflexão para nós. Na verdade, essa aqui é a primeira reflexão dessa live, na qual eu vou bater muito agora em cima. Gente, eu e você, nós não podemos ser pessoas que queiram agradar os homens e assim desagrademos a Deus. Você não pode ser uma pessoa que desagrada a Deus. Ah, mas desagradar a Deus significa desagradar o meu amigo, desagradar às vezes um irmão, desagradar os meus pais, desagradar, sei lá, os meus filhos. É isso que Deus quer que você faça. Não é que Deus quer que você viva em contenda com todo mundo. Pelo contrário, Deus não quer que você viva em contenda com ninguém, não. Mas a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como você servir ao mundo e servir a Deus. Não tem como você servir ao dinheiro e servir ao Senhor. Não tem como, as duas coisas não andam juntas, pessoal. Então você precisa renunciar às coisas que tem tirado do seu coração da presença de Deus, porque quem quer agradar os outros não consegue agradar a Deus. Se você quer agradar seus amigos de trabalho, com certeza você vai desagradar a Deus. E não estou falando aqui que você não precisa ser servo, que você não precisa ser uma pessoa generosa. Pelo contrário, você precisa agir com misericórdia, sendo generoso, sendo bondoso, mas aquele que tem amizade com o mundo, ele não tem amizade com Deus. Você não pode ser uma pessoa que desagrada a Deus. E isso deve ser um princípio da sua vida. O rei Herodes aqui, ele prendeu Pedro porque ele viu que o povo gostava. Ele fez o que o povo gostava. E a gente vai ver mais pra frente que ele perdeu muita coisa, pessoal. Ele perdeu a vida dele. A gente vai ver que esse capítulo aqui termina com a morte do Herodes. O Herodes morreu, pessoal, porque ele não quis agradar a Deus. E às vezes a morte para nós não vai significar uma morte física. E às vezes é também. Porque pensa comigo, as bebedeiras, elas glorificam ao Senhor? Bebedeira não glorifica a Deus. Fumar não glorifica a Deus. Sair para festas e pegar um monte de gente não glorifica a Deus. E isso faz mal, pessoal. Quantas pessoas não morrem de AIDS por ano porque elas se envolveram com muitos parceiros sexuais? Quantas pessoas que às vezes cometem um pecado da bebedeira e adquirem uma doença por causa desse pecado, adquirem uma diabetes, adquirem uma cirrose, adquirem às vezes um câncer de cabeça e pescoço, um câncer às vezes no estômago. Quantas pessoas adquirem vícios e às vezes gastam R$2.000, R$3.000 numa noite para poder sair com os amigos, beber e tal, e gasta com mulher, gasta com um monte de coisa. Você acha que isso é saudável? Isso não é saudável. Deus não tem isso para você. Isso vai te trazer prejuízo, na verdade, muito prejuízo, não só financeiro, mas prejuízo no seu corpo. Tem uma frase que eu gosto que ela diz assim: o Senhor me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, por isso não posso mais entregar a mensagem. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que o Senhor nos deu o nosso corpo para que eu possa glorificar ao Senhor através do meu corpo. Então eu preciso cuidar bem de mim. A Bíblia fala, né? Jesus disse: amai-vos o seu próximo como você ama a si mesmo. Não tem como eu amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso cuidar de mim. E o pecado não é uma privação de Deus, mas é algo que Deus colocou para te proteger. As bebedeiras, elas são ruins para você. Elas são ruins para mim, são ruins para todos nós. Então é pecado, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mau e Ele não quer que você viva aquilo. Na verdade, Deus não quer que você viva isso mesmo. Mas não é pecado porque Deus é ruim. É pecado porque Deus é bom, porque isso faz mal. Você vai reduzir seu tempo de vida. Você conhece algum alcoólatra aí que viveu muitos anos, que viveu muito tempo? Esse cara, se ele viver muito tempo, ele vai viver acamado. Ele vai ficar vegetando numa cama muitos anos. E você tem certeza que você quer, quando ficar com 60 anos de idade, ir para um asilo? Ficar lá panguando lá, ficar lá vegetando? Não é isso que Deus tem para você, não. Deus tem vida para você. Então é hora da gente se levantar, acordar para a vida e deixar de querer agradar os nossos amigos, deixar de querer agradar os outros e querer agradar a Deus. Aqui o Herodes, ele quis agradar os homens e por isso ele caiu do cavalo, pessoal. Então a primeira reflexão nessa live: quem quer agradar aos outros não agrada a Deus. É muito forte, né, pessoal? Agora abre aí no versículo 5, pessoal, de Atos, capítulo 13. Galera, ainda tá entrando na live. Glória a Deus, pessoal. Manda essa live aí no grupo dos jovens, no grupo da sua igreja, no grupo dos obreiros. Com certeza Deus vai te abençoar e fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas em nome de Jesus. Não sei se você reparou, mas Atos capítulo 12, os versículos que a gente leu aqui,
A gente parou no versículo 5, né, na real. O versículo 5 ele termina assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Isso aqui é muito forte, pessoal. E aqui eu vou ler aqui essa passagem para a gente poder falar da nossa segunda reflexão. Vamos lá. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E o lado de Pedro e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender o que real lhe estava ocorrendo. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ela bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Pessoal, olha que forte, olha que poderoso, pessoal. A Bíblia fala que o Pedro, ele estava preso e a igreja se colocou em oração pela vida do Pedro. A igreja se colocou em oração pela vida dele. Aqui está a nossa segunda reflexão, pessoal, nosso segundo ponto da live. Nós precisamos colocar a oração como a principal arma da nossa vida. A Bíblia fala que nós não nascemos para poder lutar a milícia humana. Não estou falando que o exército não é de Deus, que as armas não são de Deus. Não estou falando isso não, pessoal. O que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa milícia, a nossa batalha, ela não é contra os espíritos malignos. Quer dizer, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o nosso irmão, não é contra o obreiro, não é contra o pastor, não é contra a pessoa do seu trabalho, a pessoa da sua casa, mas ela é contra as potestades espirituais. Nós precisamos orar, pessoal. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus, para que o Senhor não só ouça a nossa oração, mas atenda o nosso clamor. E isso aqui é poderoso demais, pessoal. Vocês têm ideia de que tinha um cara que estava preso e a igreja orou por ele e o Senhor mandou um anjo e ele foi liberto. Pessoal, isso aqui é poderosíssimo. A sua oração, ela tem muito poder. A sua oração, ela tem muita autoridade e você precisa orar. Você não pode colocar a sua vida debaixo de uma preguiça, debaixo de algo que está te postergando fazer que está te impedindo colocar esse plano em prática. Você não pode deixar de orar. A sua oração, ela tem muito poder. Ah, Diogo, mas eu sou um pecador, eu sou não sei o que lá. A gente já falou sobre isso, pessoal. Eu não vou repetir o que eu já falei nos outros dias. Nós fomos justificados pelo Senhor. Você tem sim a autoridade através do nome de Jesus. E a sua autoridade, através do nome de Jesus, é capaz de mandar muitos demônios embora. É capaz de libertar muitas pessoas. É capaz de você ser usado e aprovado por Deus para poder salvar a vida de muita gente. A sua oração, ela alcança lugares que as suas mãos não conseguem alcançar. As suas mãos não conseguem alcançar muitos lugares a sua oração consegue alcançar muitos lugares que a sua mão não pode. Que às vezes você não consegue. E você fica se perguntando, por que eu nunca consegui isso? Por que, poxa, eu estudo tanto, eu faço tanta coisa e eu não consigo me colocar num lugar melhor na vida, não consigo ganhar mais, não consigo fazer não sei o quê. Às vezes falta para você orar, falta para você fazer um jejum. Assim como essa igreja fez. A igreja se colocou na casa dessa irmã chamada Maria para orar, pessoal. A igreja estava lá para poder orar, a igreja estava lá para poder interceder. E a oração de um justo, ela pode muito, pessoal. Olha só o que a Bíblia fala. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A sua oração, ela liberta a gente, ela tira pessoas do pecado, ela tira pessoas do vício. A sua oração é o que vai fazer a sua igreja encher, meu irmão. A sua oração é o que vai fazer o seu ministério prosperar, é o que vai fazer a sua vida andar para frente.
Você precisa fazer o eis-me aqui diante do Senhor. Você precisa se colocar à disposição de Deus e parar de colocar desculpas na sua vida. Sem a oração, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Sem uma vida com Deus, você dificilmente vai conseguir ter uma comunhão com Ele. E Deus, Ele ouve o sincero. Deus gosta do sincero, do simples. A Bíblia fala lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte que Jesus deu para nós. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles possuirão a terra, eles terão mais o Senhor. Então se coloque diante de Deus, se apresenta diante de Deus como alguém que quer mais. A sua oração pode muito, meu irmão. A sua oração liberta pessoas. Sua oração tira a gente da droga. Ô louco, Diogo, que isso? Pensava que a droga... A pessoa só conseguia se recuperar de uma droga, de um vício, numa casa de recuperação. E glória a Deus pelas casas de recuperação, porque elas são muito usadas. Elas são canais de vitória na vida de muita gente. Mas a sua oração, ela tem poder sim para poder libertar alguém que está lá. Sua oração tem poder para libertar um parente seu que está viciado. Para poder libertar um primo seu que você quer levar para a igreja e não consegue. Para poder tirar da imoralidade sexual um tio que você tem, uma prima que você tem, sua mãe e seu pai que tem algum pecado. Sua oração pode muito, meu irmão. Pode muito, minha irmã. É o melhor remédio, igual o Jobson colocou aí. A oração é o melhor remédio. E nós precisamos orar, pessoal. Precisamos orar. Deus, Ele não só ouve a nossa oração, como Ele também responde. Deus responde, pessoal. E glória a Deus por isso. Então, a segunda reflexão nessa live. A oração deve ser a sua alma. Quer dizer, a sua arma. Sua oração deve ser a sua principal arma para poder lutar as batalhas da sua vida. E agora lá no versículo 13, diz assim: Ele bateu à porta da frente, e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está na porta, Pedro está na porta. E a igreja, porém, disse: Você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: Deve ser um anjo dele. E enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve um grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido com Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. Pessoal, olha só que forte. Olha só que curioso, na verdade. Porque por muitas vezes, eu e você, a gente ora por algo na nossa vida, a gente ora por algo e às vezes a gente não é capaz de acreditar que aquilo pode acontecer. Olha só que curioso, pessoal. Isso aqui é curioso demais. Aquela igreja estava orando por quê mesmo? Aquela igreja estava orando por quem? Estava orando pelo Pedro. Pelo Pedro que estava preso, pessoal. O Pedro estava preso. A igreja estava orando por ele, para que ele fosse liberto. E aí o cara foi liberto. E a própria igreja, que não estava, que na verdade estava se colocando diante de Deus para poder orar por ele, não acreditou quando ele teve a sua libertação completa. Olha só que forte, pessoal. E às vezes eu e você, nós não conseguimos entender. E às vezes a gente está orando, por exemplo, por um socorro financeiro. E aí chega uma pessoa na sua vida e resolve te abençoar. E você fica pensando: nossa, deve ser uma obra do acaso. Nossa, acho que essa pessoa ela é mais generosa do que eu pensava. Nossa, mas essa pessoa aqui, caramba, obrigado, hein? Obrigado. E a gente não acredita isso a Deus. Poxa, você orou por isso e aconteceu. Então, glória a Deus. Deus ouviu sua oração. Para de, às vezes, achar que é uma coisa do acaso. Não é. Para o Senhor não existe acaso. Deus não trabalha com essa possibilidade, meu irmão. Deus ele trabalha com certeza. Deus ele trabalha com fé. Deus trabalha com sinceridade. Eu estava falando com a Emily mais cedo. A gente passou por uma situação agora no final da tarde. A gente estava conversando com uma pessoa e a gente teve muitas reflexões positivas dessa conversa. E a gente ficou pensando: poxa, a matemática de Deus, o reino do Senhor, ele é muito diferente de tudo. Deus, ele trabalha diferente, pessoal. Deus, ele não trabalha com mérito, não. Deus, ele trabalha diferente. De tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você viu, Deus, ele trabalha diferente. Deus, ele trabalha diferente de todas as coisas que você já pensou.
todas as possibilidades de reino, todas as possibilidades de presidente, todas as possibilidades de tudo que você pensou. Pensa tudo agora, coloca tudo na sua cabeça. Lembra aí de todas as coisas que você já lembrou, todas as coisas que você já pensou na sua vida. Deus ainda assim consegue ser diferente de todas essas coisas. De todas. Deus é incrível, pessoal. E o reino dele é muito diferente de tudo aquilo que a gente pode pensar. Deus, ele não honra o mérito. Deus, ele honra a fidelidade. Deus, ele honra a sinceridade do seu coração. Deus, ele quer o seu coração, pessoal. Deus, ele quer seu coração, ele quer a sua sinceridade. Deus, ele não trabalha com aquele que é o mais bonito. Deus não trabalha com aquele que é o mais imponente. Deus trabalha com o mais sincero. E é esse que agrada ao Senhor. É esse que agrada ao Senhor. Esse é o sacrifício real. E a igreja oferecia esse sacrifício ao Senhor. Por isso o Senhor honrou a fé deles. Por isso o Senhor honrou a aliança deles. Por isso o Senhor honrou a oração que eles estavam feito, a oração que eles estavam fazendo. E depois que Deus honrou a oração deles, eles mesmos não acreditaram. Assim como Isaac colocou aí, já aconteceu mesmo de eu orar e quando eu recebi a bênção eu pensei, gente, aconteceu mesmo. E é verdade, pessoal, eu também já passei por isso. Nesse ano eu noivei e casei, pessoal. Em janeiro eu e a Emily, a gente decidiu noivar e a gente viveu vários milagres no nosso tempo de noivado. Deus abençoou muito a nossa vida e a gente viveu muitos milagres. Eu e ela, a gente não tinha nada. A gente saiu da estaca zero. Da estaca 0, 0, 0, 0, 0, 0. Zero até menos zero, menos 15 do zero. A gente saiu do zero, do zero, do zero. E a gente colocou nossa fé em ação. E Deus honrou a nossa fé. E todas as vezes que Deus honrou a nossa fé, a gente ficava pensando assim, nossa, aconteceu mesmo. E eu vou até contar um testemunho pra vocês, pessoal. Eu e a Emily, a gente estava muito aflito, porque estava chegando o dia do casamento, a gente não tinha cama. A gente não tinha, e a gente não tinha condição de comprar colchão, de comprar uma cabeceira, não tinha condição de comprar. A gente estava sem dinheiro total. Aí na semana, uma pessoa abençoou a Emily, uma pessoa do trabalho dela deu um dinheiro para ela, e aí eu falei para ela, amor, a gente tem que comprar a nossa cabeceira então, a gente tem que comprar pelo menos o pedaço da nossa cama com esse dinheiro. A gente achou um fornecedor bacana, um cara que vendia mais barato, e a gente comprou desse cara. Comprou a parte de baixo da cama, né? Só que não tinha colchão, pessoal. A gente não tinha colchão. E aí eu fui olhar o preço de um colchão barato assim, era R$800, R$1.000, R$1.200. Eu ficava, cara, eu fiquei a semana toda pensando, como é que eu vou tirar R$1.200? Eu não tenho dinheiro pra isso, não tenho. E eu não tinha pra quem pedir também, pessoal. Eu não tinha pra quem pedir, não conheço, eu não sou parente de rico. Eu não nasci herdeiro não, pessoal. Eu não nasci herdeiro. E aí, meus pais também têm muita dificuldade financeira e eu ficava, cara, eu não consigo pedir isso pra eles, eu não posso pedir, eu não posso, pra quem que eu vou pedir? E aí eu me senti igual ao salmista, eu olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Um simples colchão, pessoal, um simples colchão de R$1.000. E aí eu lembro que numa sexta-feira eu me coloquei diante de Deus, orei ao Senhor e pedi para Deus muito aquela bênção. E aí no sábado de manhã eu estava planejando dormir até mais tarde, porque eu estava muito cansado. No sábado de manhã eu não tinha nenhum compromisso. Eu falei, cara, eu vou acordar umas 10 da manhã no sábado, e aí de tarde eu trabalho e tal. E aí beleza. Aí eu falei, eu vou acordar mais cedo amanhã, mais tarde amanhã. Aí nem coloquei despertador. Aí quando deu umas 7 horas da manhã, o meu celular tocou, pessoal. Meu celular tocou, e eu costumo dormir com o celular sem ser no mudo. Costumo dormir com o celular ali com o volume no altão. E aí meu celular tocou, porque se alguém me ligar eu consigo atender, né? E aí meu celular tocou e tal. Aí eu fui atender, era uma pessoa da minha faculdade que tava ligando pra mim, 7 da manhã do sábado. E aí essa pessoa nunca tinha me ligado, essa pessoa nunca tinha mandado um salve pra mim. Poucas vezes a gente tinha conversado e tal. Aí ela me ligou e falou, e aí bonitão, tá em casa? Aí eu falei, opa, o nome dela é Joana, pessoal, a gente chama ela de Joaninha. Ela já é uma senhora já, ela tem uns 60 e poucos anos. E ela faz faculdade lá na UNB. Ela faz fonoaudiologia. Inclusive um abraço pra você, Joaninha, Deus abençoe a sua vida. Aí, pessoal, ela me ligou no sábado de manhã e falou assim, e aí, bonitão, tá em casa e tal? Aí eu falei, tô em casa. Aí ela falou, então levanta aí que 10h30 da manhã eu tô chegando na sua casa com um colchão. Aí eu dormindo, pessoal, tinha acabado de acordar, eu acordei com a ligação dela. E aí eu tava naquele telefone, eu falei, Joaninha, mas como é que você sabe que eu tô precisando de um colchão? Aí ela falou, eu tava orando aqui, Deus tocou no meu coração e me fez lembrar de você. Aí você tava comentando comigo e tal,
de que tava faltando umas coisas ainda pro casamento e eu decidi te dar um colchão. 10h30 da manhã eu tô chegando aí com o colchão. Aí eu falei, caramba, então tá bom, então que bênção. Aí levantei, pessoal, fiquei arrumando a casa pra poder receber a Joaninha e tal. E aí ela chegou 10h30 lá, o colchão demorou e tal. Aí umas 11h30 da manhã ela chegou e o colchão chegou junto com ela. E eu fiquei muito feliz, pessoal, muito feliz. E Deus, Ele deu essa bênção pra nós. Um dinheiro que eu não conseguia ter. E aí quando aconteceu, eu fiquei pensando, cara, Deus é top mesmo, hein? Caraca, Deus, Ele ouve mesmo a nossa oração. Caramba, Deus, Ele realmente, Ele ouve mesmo, né? E enfim, a irmã Joana, ela foi muito abençoada na nossa vida. Ela abençoou muito o nosso coração através dessa bênção. E fico testemunho para vocês aí, pessoal. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Deus, Ele quer ouvir a sua oração, quer ouvir a sua voz e assim poder responder ela também, em nome de Jesus. Pois é, foi forte demais. Deixa eu dar um salve aí pra galera que entrou na live. Antes, pessoal, vai posicionando a sua Bíblia aí em Atos capítulo 12, versículo 13. Versículo 13 agora, pessoal, a gente vai ler. Deixa eu só dar um salve aí pra galera que entrou. Vamos lá. JQB Vale, tá aí na área. Duda Oliveira, Jobson Silva, José Edvaldo, Maico Antônio, o cara tá firmão, hein? Um salve aí, Maico. Deus abençoe a sua vida. Tô esperando sua mensagem lá no direct, viu? Deus abençoe, meu irmão. Dani Marques. E aí, Dani, tudo bem? Chibintencur. Um salve aí pra Chibintencur. Alessandro Gerassi, Francisco Assis, Elaine. Oi, Elaine, boa noite. Luzia Andrade, Rose Santos. Afonso, Alfonsinho. Zilda. Luiz Silvas. João Pedro, Eric. Salve, Eric. Salve, galera de Ceilândia. Estamos chegando forte aí em Ceilândia. Em breve a gente vai ter um evento aí na igreja de Ceilândia Centro, em nome de Jesus. Elaine Cunha, abraço pra galera do Gama. Manda um abraço aí pro pastor Rafael, pessoal. Galera do Gama aí, manda um abraço pro pastor Rafael amanhã. Fala pra ele aí que eu mandei um abraço, um forte abraço. Um beijo pro nosso querido amigo pastor Rafael. Marcos Ferreira. Inclusive, pessoal, o pastor Rafael quase assumiu os jovens. Foi por pouco. Eu ia entrar, pessoal, nessa liderança junto com ele, pessoal, inclusive. Eu ia ser o líder da sede e ele ia assumir o distrito, o estado. E Deus mudou o coração do pastor e as coisas aconteceram assim. Mas ele que ia assumir, pessoal, o JQVDF. Ele que ia estar aqui falando com vocês, pastor Rafael. Glória a Deus. Eu gosto muito do pastor Rafael, pessoal. Ele foi padrinho do nosso casamento, eu gosto muito dele. Sofia Silva, Lopes Santos da Cruz, Amanda Christian, Sofia, e aí, Sofis, nossa grande amiga Sofia, Evelyn Cris, Isaac Santos, Marcos Canuto, Nilda Fernandes. Caramba, pessoal, entrou muita gente aí. Jorginho Dom, e aí, Jorginho Dom, Deus é bom, hein? Deus é bom, tudo que ele faz. Que isso, hein? Jorginho Dom tá presente aí na nossa live, glória a Deus. Fatinha Monteiro, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, pessoal, coisa boa demais, muito bom estar aqui com vocês, glória a Deus. Vamos ler aqui agora o versículo 13, pessoal, de Atos capítulo 12, vamos lá. Ele bateu a porta da frente, e uma serva chamada Rode. Na real, pessoal, isso aqui é o que a gente acabou de ler, né? Não, versículo 13 até o 19. É isso mesmo. É o texto que a gente acabou de ler. Coloca aí, pessoal. Na verdade, acabei errando aqui no meu esboço. Eu repeti os dois textos. Abra aí no versículo 20. A terceira reflexão nessa live, na real, ela não tem um texto específico, mas ela é com base na crença daquele povo. Porque aquele povo duvidou daquilo que Deus tinha feito. E a terceira reflexão é essa. Não duvide daquilo que Deus faz. Não duvide daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não descredibilize aquilo que Deus toca, aquilo que Deus faz no seu coração. Não despreze os pequenos começos. Não despreze aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Aí você pensa, poxa, Diogo, mas é tão pequeno. Poxa, Diogo, mas é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão, sabe, minúscula. Pessoal, para com isso. Não despreza, não. Não despreza. O apóstolo Paulo, ele deu uma orientação para o Timóteo, falou assim, Timóteo, não deixa ninguém te desprezar pelo fato de você ser jovem, não, cara. Não deixa ninguém te desprezar, não. Aí ele fala para o Timóteo assim, antes, seja para eles o quê? Um exemplo.
Seja para eles um exemplo, no temor, na sabedoria e no juízo. No temor, na sabedoria e no juízo. Não deixa ninguém te desprezar, não. Mas seja para eles um exemplo, para que eles não venham te desprezar. Então não despreze os seus começos e não deixa ninguém te desprezar também, não. Coloque no seu coração que você tem que honrar a Deus e assim você vai ser bem sucedido. E a terceira reflexão nessa live é: não duvide do Senhor. Não duvida do Senhor no seu coração. Não duvide do Senhor naquilo que Ele pode fazer. Não duvide do Senhor em nada. Não duvide do Senhor. Não duvide. Deus honra a fé. E Ele tem um compromisso com aquilo que Ele escreveu na palavra dEle. O compromisso dEle muitas vezes não é comigo, não é com você, mas é o compromisso com a palavra. Então, se eu uso a palavra, eu, como consequência, consigo ter uma aliança com Deus. Se eu uso a palavra, eu, como consequência, estou aliançado com o Senhor. Se eu uso a palavra, eu, como consequência, tenho o favor de Deus na minha vida. Então, eu preciso usar a palavra, eu preciso ter ela no meu coração e não deixar de acreditar no Senhor. Essa igreja estava orando e essa igreja não acreditou quando aquilo que ela estava orando aconteceu. Então, você não pode ser como essa igreja. Não duvide do Senhor. E agora a nossa quarta e última reflexão está lá no versículo 20, que é esse que eu pedi para vocês abrirem. E diz assim: o rei Herodes estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente social do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se ao seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, dizendo: é a voz de um Deus, não é de um homem. E no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. O João Marcos, que era o filho da Dona Maria, que era o filho da Maria que tinha recebido eles em Jerusalém. Um filho da Maria que tinha feito da casa dela um ponto de oração. Esse João Marcos, ele vai dar trabalho, pessoal, lá na frente. Já estou avisando para vocês. Quem já leu a Bíblia aí nas cartas de Coríntio, em algumas cartas aí do apóstolo Paulo, vai ver que o apóstolo Paulo mencionou esse cara. Mencionou o Marcos, o João Marcos. Você vai ver que ele deu problema, mas depois ele foi uma bênção. Ele abandonou, teve uma viagem missionária que ele não quis ir, pessoal. E aí o Paulo ficou pistola com ele. E aí em uma outra situação, o Barnabé, lembra que eu falei que o Barnabé gostava de acreditar nas pessoas? O Barnabé, com aquela boa fé dele, que ele era um homem bom, ele voltou a acreditar no Marcos e queria levar o Marcos para a viagem missionária. E o apóstolo Paulo não quis levar o Marcos. Falou: se você quiser levar o Marcos, leva ele para você. Se ele é bom para você, então pode levar ele. E a Bíblia fala que o Barnabé e o Paulo caíram na porrada, brigaram por causa do Marcos. E aí o Paulo levou o Saulo com ele, ou quer dizer, levou um outro cara com ele, o Silas. O Paulo levou o Silas com ele e o Barnabé levou o João Marcos para outro lugar. E assim eles viveram. E aí depois, lá na frente, o apóstolo Paulo, em uma das cartas que ele escreveu, ele disse assim: traz para mim o Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Traz para mim o Marcos, fala para o Marcos trazer minha capa, porque ele vai ser bom para o ministério, ele é bom para a obra. Olha só como é que Deus faz as coisas, né? O mesmo cara que rejeitou o Marcos, depois ele teve que engolir o orgulho dele e assim mandar trazer o Marcos. O apóstolo Paulo, ele era tipo aquele pai turrão que não gosta de pedir perdão. Era tipo isso. Não gostava de pedir desculpa. E aí, enfim, fazia uma coisa do agrado lá para poder servir como desculpa para esse cara, né? Para essa pessoa. E enfim, pessoal, fatos curiosos aqui sobre a palavra agora, mas é bom para a gente poder entender a palavra, porque nada é em vão. A Bíblia não dá um ponto sem nó, não deixa a gente sem entender. A gente precisa, na verdade, estudar a Bíblia para a gente poder compreender todas as coisas e assim ter um pleno entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. E qual que é o entendimento que Deus quer falar conosco aqui nessa palavra? A gente vê que o Herodes, ele foi comido de bicho, e tem até uma música com isso, né? Vai ser comido de bicho. Depois escuta aí, coloca aí no YouTube, vai ser comido de bicho. É uma música bem engraçada, na real. E qual que é o contexto aqui? O contexto a gente acabou de ler.
o rei Herodes ele não deu glória a Deus e ele lutou contra a obra de Deus. E a quarta reflexão da obra, quer dizer, da nossa live, é a seguinte: não lute contra a obra de Deus. Todo aquele que luta contra a obra de Deus, ele não consegue prosperar, ele não consegue ser feliz, ele não consegue ir para frente. Você não pode ser essa pessoa que luta contra a obra de Deus. Você precisa estar a favor do reino. Você precisa estar lutando a favor das almas, a favor das pessoas. Você não pode ser uma pessoa que desiste no caminho. Você não pode ser uma pessoa que coloca o seu coração em dar para trás. Não pode ser isso. Você precisa ir adiante. Você precisa usar a sua fé e colocar a sua consistência em ação. Você não pode lutar contra a obra de Deus. A gente viu aqui no começo do capítulo que o Herodes prendeu Pedro. Ele fez coisas horríveis contra a igreja, matou o Tiago, que era um dos discípulos, um dos apóstolos, e nós não fomos feitos para matar ninguém. E eu não estou falando só no sentido físico, só no sentido carnal da coisa, mas quando você é grosso com alguém dentro da igreja, você pode matar a vida espiritual dessa pessoa. Quando você não acolhe alguém que está tendo uma crise no meio do culto, alguém que tá precisando de ajuda na sua congregação, você pode matar a fé daquela pessoa. E aquela pessoa vai cair nas suas mãos. O sangue daquela alma vai ser cobrado de você. Aquela pessoa do seu trabalho, que você sabe que ela tem muitos problemas, e você não leva ela para Jesus, você está lutando contra a obra. E Deus não quer que você lute contra a obra dele. O sangue dessas almas está nas suas mãos. E você não pode negligenciar isso. Você tem uma boa mensagem. Você tem a cura para essa pessoa. E por que você nega a cura para essa pessoa? Às vezes a gente coloca os médicos, muitos médicos ruins existem no Brasil, principalmente no SUS, e a gente coloca a culpa de muita coisa do nosso sistema nos médicos. E fala assim, nossa, aquele médico é ruim, ele poderia ter dado aquele remédio, ele poderia ter dado um atendimento melhor, ele poderia ter feito um encaminhamento para essa pessoa fazer um exame, e assim ele dá um diagnóstico melhor, ele dá um diagnóstico de virose para todo mundo. E poxa, esse médico é ruim e tal. E às vezes nós somos ruins, porque nós temos o diagnóstico, nós temos a cura para essas pessoas, temos o remédio é Jesus. O remédio é Jesus, pessoal. Nós temos um remédio para essas pessoas e às vezes nós não entregamos o remédio. E você às vezes é pior do que o médico da UPA, você é pior que o médico do SUS, que às vezes a gente critica tanto, mas a gente não dá a cura para essa pessoa. A cura é Jesus. Apresente a Jesus para essa pessoa e ela vai ter a vida mudada. E a quarta reflexão dessa live é essa: você não pode lutar contra Deus, você não pode lutar contra o Senhor, você não pode lutar contra a obra. Você precisa estar a favor de Deus, cooperando com Deus, para que assim você seja bem sucedido em nome de Jesus. Então deixa eu só recapitular as 4 reflexões dessa live. A primeira: quem quer agradar a Deus, quer dizer, quem quer agradar aos outros, não agrada a Deus. Se você quer agradar a Deus, você, como consequência, vai desagradar ao mundo. E Deus não te chamou para poder agradar ao mundo, mas Deus te chamou para poder agradar a Deus. Então, quem quer agradar a Deus não pode agradar ao mundo. E como consequência, invertendo a frase aqui, quem quer agradar ao mundo não consegue agradar ao Deus. E foi o que aconteceu com Herodes. Ele quis agradar as pessoas e ele não conseguiu agradar o Senhor. Segunda reflexão aqui: a oração deve ser a sua arma. A sua oração é o seu step ou ela é o seu volante? Quem estava nas lives passadas vai saber o que eu estou falando, hein? A oração não pode ser o seu step, mas ela tem que ser o que guia a sua vida. Ela tem que ser o seu volante. E glória a Deus por isso. A oração deve ser a sua arma. Terceira reflexão: não duvide do Senhor. Você não pode duvidar de Deus. Você precisa usar a sua fé e se manter firme em oração e crendo que Deus é fiel para poder te dar. Não duvide do Senhor, hein? O Senhor é poderoso e Ele pode te surpreender. Tem até um vídeo que eu vi esses dias no Rios que eu achei tão interessante, tão engraçado. O cara, era uma entrevista assim de podcast, aí o cara era um cara tipo ateu assim, e ele estava entrevistando um pastor, isso nos Estados Unidos. Aí ele falou assim: se você tivesse 5 minutos com Deus, 5 minutos com Jesus, frente a frente assim, o que você diria para ele? Aí o pastor, muito inteligente, muito sábio, respondeu assim: cara, você tem 5 minutos com Jesus o tempo todo. Que forte, né, pessoal?
Que entendimento bacana. Você tem 5 minutos com Deus o tempo todo. Forte demais. O cara foi cirúrgico. Cirúrgico. Não duvide de Deus. Você tem 5 minutos com Ele o tempo todo. Quando as coisas começarem a dar errado, busca ao Senhor, porque aquele que busca ao Senhor de nada tem falta. E agora a quarta reflexão e última reflexão nessa live: não lute contra a obra do Senhor. E glória a Deus, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma live, chegamos ao fim de mais um dia de propósito. Esse propósito tem me abençoado muito, pessoal. E glória a Deus por isso. Todos os dias aí trazendo uma mensagem, todos os dias tendo reflexões no livro de Atos. E o livro de Atos, ele tem vários personagens que, se você estudar, dá muita coisa boa, dá muita coisa bacana para sua mente aí, para sua fé. E eu e você, nós não podemos ser cristãos burros. A gente precisa ser cristão inteligente. A gente tem que estudar a palavra. A gente vai ver lá no dia 17, que está chegando aí a semana que vem, que tinha a igreja de Bereia. Eu já mencionei a igreja de Bereia outra vez. Mas a igreja de Bereia, ela era uma igreja que era muito abençoada. Sabe por quê? Porque quando acabava a pregação de Paulo, ia todo mundo para casa, conferir na Bíblia se aquilo que o Paulo estava falando era verdade. A igreja de Bereia era uma igreja inteligente, era uma igreja que honrava a Deus porque ela tinha conhecimento da palavra. Então nós não podemos ser analfabetos funcionais. Você precisa estudar a palavra que seu pastor dá no domingo. Você precisa fazer até mesmo um curso de teologia. Se é o que Deus coloca no seu coração, faz, é muito bom. Ah, mas eu não sou pastor, não sou obreiro. E se eu sou obreiro, eu não quero pregar. Mas não significa que você vai pregar. Significa que você vai ter conhecimento daquilo. Faz, é muito bom. Glória a Deus. Eu também quero fazer, pessoal. Se Deus der essa graça, eu consigo fazer no ano que vem. Eu quero muito entrar aí em mais uma faculdade, dessa vez de teologia. E, glória a Deus. O Lucas colocou aí, bora berear. Glória a Deus, bora berear. Amém. Isso aí, pessoal. Deixa eu só ler aqui alguns comentários das pessoas que entraram. Lucas Chiori, Bela Chiori. A galera Chiori aí. O Lucas Chiori. Entenderam, pessoal? Trocadilho. Desculpa, Lucas, foi mal. Lucas Chiori, hein? O Lucas Chiori. Tem que orar, Lucas. Glória a Deus. JQV Vale. Marcos Cookies. Glória a Deus. Amanda Cristine, muita gente entrou nessa live. Um abraço aí para todos vocês. Um beijo no coração. Deixa eu só fazer uma oração aqui pra gente poder encerrar a live. A minha esposa, Dona Emily Andrade, deixou aqui um copo com água para que juntos possamos fazer essa oração. E toda final de live nós estamos fazendo essa oração em cima do copo com água para que o Senhor venha abençoar a sua vida, te dar cura na mente, no corpo, no coração, e assim você venha ser bem-sucedido em nome de Jesus. Então, coloca seu copo com água aí do lado do seu celular, do lado do seu tablet, do lado do seu computador. Coloca aí do lado da sua televisão, se você está assistindo aí por alguma Smart TV. É possível também. Glória a Deus. Tô lendo aí os comentários. Amém, pessoal. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado aí. Fatinha Monteiro pela felicitação. Muito obrigado. Glória a Deus, pessoal. Que bênção. Muito bom estar com vocês aqui. Me sinto muito feliz e muito honrado também. Amém. Glória a Deus. Vou orar aqui pelo copo com água, pessoal. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Meu Pai de propósito, mais um dia, meu Pai, diante do Senhor. Eu venho te pedir, meu Deus, nesse momento que o Senhor, meu Deus, venha tocar, meu Deus, e abençoar, meu Deus, esse copo com água. Que o Senhor, meu Deus, venha dar cura, meu Deus, para essa dor de cabeça dessa pessoa. Que o Senhor venha dar cura no corpo dessa pessoa que está sentindo calafrios. Que o Senhor venha dar cura para essa pessoa que sente, meu Deus, sintomas de sinusite, sintomas de diabetes, que sente catarro, meu Pai. Que está, meu Pai, com dor no estômago. Que está, meu Deus, com dor no coração, no peito. Meu Pai, em qualquer, meu Deus, área do corpo. Meu Deus, eu abençoo essa água nesse momento em Teu nome. Meu Deus, determino isso, meu Deus, que a cura dessa pessoa venha ser real. Que essa água, meu Deus, venha deixar de ser uma simples água e venha ser um remédio do céu para a vida dessa pessoa. Para que assim como Pedro, meu Deus, andava pela cidade e a sombra dele curava as pessoas, assim como o apóstolo Paulo, que tirava da sua roupa e dava para os outros e essa pessoa era curada. Meu Deus, que essa água, meu Deus, seja consagrada também. Que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, através das bênçãos. Meu Pai, dessa oração é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Bebe água aí, pessoal. Glória a Deus, gente. Tá encerrado o nosso 12º dia de propósito, nosso 12º dia de live aqui nesse Instagram maravilhoso do JQV. Eu espero vocês amanhã às 22 horas para que juntos venhamos falar de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 vai ser especial, vai ser abençoado em nome de Jesus. E se você tá ouvindo o som aí de várias crianças aí no fundo, brincando, se você ouviu aí durante a live, são os priminhos aí da Emily que estão brincando aqui na casa da tia dela. E é isso aí, ó. A galera tá aqui brincando. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Ó. Eu vou mostrar a galera. Chega aí, Miguel. Chega aí. Ó, pessoal. Esse aqui é o Miguel, ó. Aí tem a galera aí, ó. Os priminhos aí, ó. A galera tá tudo brincando aqui. Agora a galera deu uma sumida aqui. Acho que o pessoal ficou com vergonha. Achou que eu ia mostrar. Mas é isso aí, ó. Ó. Ó os guri aí. Os guri tá como? Estão tudo brincando aí, os piá. Isso aí, pessoal. Glória a Deus pela vida de todos aí. Que Deus abençoe vocês. Ótima noite aí pra vocês, pessoal. Amanhã tem culto. Não deixe de participar das reuniões da sua igreja. Se atente aos horários para que você não venha chegar atrasado. E assim, o nome de Deus venha ser glorificado na sua vida. Glória a Deus, pessoal. Boa noite pra vocês. Boa noite a todos. Até amanhã, às 22 horas. Espero vocês aqui para que juntos venhamos falar de Atos capítulo 13 em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Boa noite para vocês.